Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindos a mais um episódio na nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Hoje estaremos estudando o capítulo 7. Em resposta aos eventos que devastaram a Terra, a humanidade finalmente começa a entender o que está acontecendo. Onde antes os julgamentos anteriores eram interpretados como eventos humanos cotidianos, esses julgamentos não deixam dúvidas sobre as suas origens, e vimos no episódio anterior que as pessoas dizem então que estão experimentando a ira de Deus e do Cordeiro. E então surge a pergunta: como eles chegaram a entender isso como resultado de Deus e seu Filho, o Cordeiro? Essa é uma compreensão muito específica e sugeriria que alguém explicou isso a eles. Alguém que conhece Jesus e que está explicando esses eventos ao mundo. Mas quem está explicando sobre Jesus, especialmente desde que a igreja foi removida por completo? Agora João faz uma pausa na descrição da devastação dos julgamentos na terra para responder a esta pergunta. Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 3. Depois disso vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. E aqui aprendemos algo interessante para todo o livro de Apocalipse. Os eventos da tribulação são extremamente complexos e, em muitos casos, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, ao descrever o período da tribulação, João não tem escolha a não ser explicá-los um a um. Sabemos disso se prestarmos atenção à forma como os eventos se relacionam entre si. E em alguns casos, João nos dará referências de tempo específicas no texto para nos mostrar como os eventos se relacionam entre si. Neste caso, o contexto nos mostrará que João está descrevendo algo que acontece ao mesmo tempo que os eventos do capítulo 6. Quando penso nisso, eu imagino aquela cena do filme do Homem de Ferro, quando põe a máscara, vê muitas cenas ao mesmo tempo, e ele pode interagir com todos aqueles dados ao mesmo tempo. Então eu imagino que quando João teve esta visão, ele via muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas na hora de escrevê-las e descrevê-las para nós, ele tinha que escrever uma por uma. Então, começando com 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, que é um eufemismo que significa sobre toda a terra. Diz que esses anjos estão segurando os 4 ventos da terra, o que significa que eles impedem que o vento sopre em qualquer lugar. Também notamos no versículo 2 uma menção ao nascer do sol. E novamente no versículo 3 nos é dito que nada na face da terra pode ser prejudicado até pelo menos por um tempo. Mas, há pouco, ouvimos o contrário, que os ventos estavam soprando, o sol estava escurecendo e a face da terra estava devastada no episódio anterior. Então, claramente, vemos que esses eventos do capítulo 7 acontecem antes dos eventos do capítulo 6. No início da tribulação, o Senhor emite uma ordem para que o vento pare de soprar em toda a terra. E agora entendemos que havia um julgamento sobrenatural acontecendo mesmo antes do 5º selo ser aberto. Este julgamento deve ter coincidido com a assinatura do pacto e teria produzido seu próprio impacto. Parar todos os ventos na terra seria devastador. Imagine, porque o clima e o ciclo da água da terra são movidos pelo vento. O vento carrega a umidade dos oceanos para as montanhas. O ar úmido se condensa em grandes altitudes como chuva e neve, que enchem riachos e lagos e irrigam as plantações. Sem o vento, o mundo experimentaria uma seca devastadora
e muita fome. Este detalhe nos lembra dos julgamentos dos selos anteriores, particularmente aqueles que trouxeram uma interrupção na produção normal de alimentos. No versículo 2, lemos sobre um quinto anjo que sobe do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E este quinto anjo dá instruções aos outros 4. Anjos, na verdade, são seres do mundo espiritual e também instrumentos de Deus para executar os seus julgamentos. Quando Jesus abre um selo, por exemplo, isto leva um anjo a fazer algo para realizar este julgamento na terra. E no versículo 3, os 4 anjos são instruídos a não começar os seus ataques devastadores na terra, até que os servos de Deus sejam selados. Um servo de Deus é o título do Novo Testamento para um cristão, para um crente em Jesus Cristo. Então agora aprendemos como a nova fé retornará à terra após a remoção da igreja, antes da tribulação. Estes cristãos serão selados em suas testas. Mas ser selado no Novo Testamento significa nascer de novo e receber o selo do Espírito Santo, como Paulo diz em 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Esta passagem está descrevendo Deus se preparando para trazer um grupo de pessoas à fé. Mas por que a menção de suas testas? Penso que este detalhe está relacionado a algo que acontecerá mais adiante no livro de Apocalipse. Mais tarde, durante estes anos de tribulação, será obrigatório para todos os seres humanos receberem uma marca distintiva na testa. Esta marca significa que a pessoa adorará o anticristo e aqueles que recusarem a marca serão mortos. Em Apocalipse 7, versículos de 4 a 8, nós lemos: Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Então aqui nós temos os famosos 144.000 da tribulação, sobre os quais já ouvimos falar. Há muita especulação sobre este grupo de pessoas e algumas chegam a ser até um absurdo. Por exemplo, alguns grupos não cristãos afirmam que eles são os 144.000. Outros discutem sobre a nacionalidade ou origem destas pessoas ou o momento do seu aparecimento. Mas toda a especulação é desnecessária, porque o próprio texto responde estas perguntas. Primeiro, este é um grupo de servos que vêm à fé após o início da tribulação, o que confirma que o Espírito Santo estará de volta à terra trabalhando para produzir fé durante este tempo. Podemos dizer, então, que o arrebatamento não é a última chance para as pessoas acreditarem em Cristo, embora seja muito melhor acreditar antes do que depois. Como Jesus disse em João 3, a presença do Espírito é evidenciada pelo seu efeito no mundo. Assim como nós detectamos a presença do vento, observando o seu efeito nas folhas, vemos também o trabalho do Espírito Santo aqui. Então, se as pessoas estão sendo trazidas à fé e seladas, sabemos que o Espírito está trabalhando. Em segundo lugar, sabemos que nenhum cristão na terra fará parte deste grupo, porque todos os cristãos serão removidos antes da tribulação. Além disso, esses cristãos serão escolhidos de entre as 12 tribos de Israel. Então, todos serão judeus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles serão escolhidos em números iguais das 12 tribos de Israel. E este é um detalhe interessante, porque identificar descendentes das 12 tribos de Israel nos dias de hoje é um desafio.
Historicamente, as tribos de Israel foram dispersas e muitas das suas identidades tribais foram perdidas ao longo do tempo. No entanto, algumas tradições e estudos sugerem que certas tribos ainda podem ser reconhecidas de alguma forma. A tribo de Levi é a única tribo que ainda pode ser identificada com alguma certeza. Os levitas, incluindo os Kohanim, que são sacerdotes, mantiveram registros genealógicos mais rigorosos devido ao seu papel religioso específico. Para as outras tribos, a identificação é mais difícil. Algumas teorias e tradições sugerem que os descendentes das tribos podem estar espalhados por várias regiões do mundo, incluindo partes da Europa, da Ásia, e recentemente alguns estudos genéticos têm tentado traçar a linhagem das tribos de Israel. Mas esses estudos ainda são inconclusivos e não fornecem uma identificação definitiva. Mas Deus ainda sabe e Ele distribuirá sua graça igualmente entre essas tribos. Alguns se perguntam por que a tribo de Dan está ausente da lista das 12 tribos. Primeiro, é normal nas Escrituras que os escritores mantivessem a simetria das 12 tribos. Mas na realidade haviam 13 tribos, já que a linha familiar de José foi dividida em 2 filhos, adotados por Israel. Sempre que as 12 tribos de Israel são mencionadas nas Escrituras, uma tribo está ausente para manter a simetria. E geralmente a tribo ausente está enviando uma mensagem. Aqui é Dan que está ausente, e a melhor suposição é que a história de Dan, de ter introduzido a idolatria em Israel, os marcou. E como eles foram os primeiros a introduzir a falsa adoração em Israel, eles não participarão da introdução da verdadeira adoração durante este tempo. Isso não significa que ninguém da tribo de Dan será salvo, apenas que eles não serão contados entre os 144 mil iniciais. Mais tarde, em Apocalipse 14, encontramos um capítulo dedicado a estes homens. E quando chegarmos lá, aprenderemos mais algumas coisas sobre eles e o seu trabalho. Aqui também aprendemos que todos são homens e serão virgens. E então podemos também nos perguntar, mas por que o Senhor começará com os judeus e com um número tão interessante? 12 vezes 12. Primeiro, a salvação deve sempre começar com o povo judeu, em todas as épocas, porque esse sempre foi o plano de Deus. Como o próprio Jesus disse à mulher no poço em João capítulo 4, a salvação vem dos judeus. Deus sempre trouxe a salvação primeiro através do povo judeu. Os patriarcas eram judeus, os profetas eram judeus, os apóstolos eram judeus e, claro, o Senhor Jesus era judeu. As alianças foram dadas aos judeus. A palavra de Deus veio através de escritores judeus e o serviço do templo pertence a Israel. Então, mais uma vez, tudo o que temos em relação à nossa salvação e o relacionamento com Cristo foi disponibilizado a nós através do povo judeu. Assim como o Senhor prometeu a Abraão que através da sua descendência muitas nações seriam abençoadas, este padrão continuará na tribulação. Em segundo lugar, o que significa o número 12? Deus governando através de líderes humanos. Então estes homens representam a nova casa de Deus na terra. Eles estão liderando o novo esforço evangelístico mundial. Mas, além disso, o que entendemos sobre o número 144 mil no contexto de vir à fé? Lembremos-nos, estes são números literais, não metáforas. Então, como exatamente 144 mil vieram à fé? Não havia cristãos na terra antes deles. A conclusão é que o Senhor trouxe fé a estes homens, convertendo-os todos, sem nenhuma intervenção humana. E ele fez isso de acordo com a sua escolha, para que exatamente 144 mil homens viessem à fé. E não apenas qualquer homem, mas um conjunto específico de homens que Deus designou de certas tribos. O número perfeito e as circunstâncias testificam que Deus é o autor da nossa fé.
Deus traz estes judeus à fé em Jesus e depois os chama para serem os primeiros evangelistas da tribulação. E a partir deste grupo inicial, experimentará uma nova onda de fé. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 12. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Uma multidão incontável é vista em pé diante do trono e do Cordeiro. Se eles estão no céu, concluímos que são cristãos e que morreram. Os ramos de palmeira que seguram e as vestes brancas nos dizem que são cristãos vindos de todas as nações e tribos, o que instantaneamente significa que são um grupo diferente dos próprios 144 mil. Este é um grupo variado de cristãos, que é exatamente o que Jesus prevê em outros lugares ao falar sobre o tempo do fim. Em Mateus 24, versículos de 9 a 14. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus disse que mesmo quando as coisas terríveis começassem a acontecer na terra, o evangelho ainda será pregado a todas as nações, e então o fim virá. Então o Senhor trouxe 144 mil homens, judeus, à fé, para que eles então o servissem proclamando o evangelho. E à medida que eles obedientemente saíam, eles por sua vez produziram uma grande colheita de novos cristãos de todo o mundo. E agora esta multidão junta-se na adoração ao Cordeiro na sala do trono, assim como os santos ressuscitados fizeram nos capítulos 4 e 5. Eles cantam louvores ao Pai e adoram ao Cordeiro. Então o anjo pergunta a João se ele está entendendo o que vê. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 a 17. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quando perguntado se ele está entendendo, João desvia-se da pergunta, provavelmente porque tinha medo de dizer a coisa errada. Então, ele deixa o anjo explicar para ele o significado, e a resposta então confirma: estes são aqueles que vieram à fé durante a grande tribulação. Eles não sofrem mais nas mãos do anticristo. Aqui então aprendemos mais duas coisas. A primeira, confirmamos que ter fé durante o tempo da tribulação será muito perigoso. A grande maioria daqueles que vêm à fé em Jesus durante o tempo da tribulação serão martirizados. A segunda coisa é que esta cena confirma que estamos olhando para os eventos que ocorrem simultaneamente com os julgamentos do capítulo 6 e com julgamentos futuros.
Este não é um único momento durante os 7 anos. Este capítulo conta a história da evangelização durante toda a tribulação. Ainda há o julgamento do 7º selo, mas este selo não funciona da mesma maneira que os 6 anteriores. As 3 ondas de julgamentos que ocorrem na tribulação são chamadas de selos, trombetas e taças. Cada uma tem 7 partes e estas 3 ondas ou séries estão conectadas. O julgamento do 7º selo são os 7 julgamentos das trombetas e o julgamento da 7ª trombeta são os 7 julgamentos das taças. E que lições podemos então tirar para a nossa vida neste capítulo? A primeira, que Deus é o autor da nossa fé e que Ele escolhe e chama pessoas para a salvação, mesmo em tempos de grande tribulação. Os 144 mil judeus que são selados e trazidos à fé são um exemplo claro de que Deus está no controle e tem um plano específico para a salvação de todos. Saber que Deus é soberano e tem um plano para a salvação nos dá confiança e esperança, especialmente em tempos difíceis. Nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Uma segunda lição que também podemos aprender é que o Evangelho é para todas as nações, tribos, povos e línguas. A grande multidão que ninguém podia contar de todas as partes do mundo está diante do trono de Deus, é um testemunho do alcance universal da mensagem de salvação. E esta visão, então, nos encoraja a compartilhar o Evangelho com todos, sem discriminação. E saber que Deus está no controle e tem um plano para a salvação nos dá confiança para enfrentar desafios e esperança no presente para estarmos preparados para o futuro. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo episódio.